Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Retomamos as nossas aulas de Teologia do Corpo e continuamos no capítulo 3 do livro Teologia do Corpo para Principiantes, onde estamos aprofundando as catequeses de São João Paulo II, no segundo ciclo, em que São João Paulo II, ele tomando as palavras de Cristo no Sermão da Montanha, sobre o olhar que pode levar-nos a cometer adultério no nosso coração, ele reflete sobre como o homem também pode resgatar a sua pureza original e experimentar a força da redenção de Cristo no seu próprio ser. Nesta aula nós iremos falar a respeito da moral cristã. Então nós devemos entender o seguinte: a vida cristã é marcada por três grandes realidades. Nós temos a realidade daquilo que nós cremos, que nós chamamos de lex credendi, é a lei da fé, é aquilo que nós recebemos da tradição da igreja. Nós temos a lex orandi, que é a realidade da vida de oração, a liturgia da igreja, a nossa vida de oração pessoal. E nós temos uma terceira realidade, que é a lex vivendi, que é a lei da vida, que é a maneira como nós cristãos procuramos viver. Então, nós, conforme acreditamos, nós rezamos. E conforme nós rezamos e acreditamos, nós devemos viver. É importante nós entendermos isso porque a vida cristã ela é um todo, ela é composta por essas três realidades. A fé ela deve estar marcada também por uma realidade vivida, por uma realidade prática. É por isso que São Tiago ele vai nos dizer na sua carta que a fé sem obras ela é morta. Então, a fé professada, a fé celebrada por nós na liturgia, ela deve ser uma fé traduzida em vida. E no Sermão da Montanha, nós temos justamente realidades em que Cristo nos apresenta realidades práticas para que nós possamos viver, conselhos práticos. Então, no Sermão da Montanha, Jesus ele reinterpreta a lei de Moisés, e é por isso que Jesus sobe ao monte, assim como Moisés também subiu no Monte Sinai para receber os mandamentos, as tábuas da lei. Jesus sobe no monte para ensinar a nova lei, a lei da nova aliança. Só que Cristo, ele não faz isso tanto por um aspecto jurídico, mas Jesus ele apela sempre ao coração. E assim nós podemos ver nos diversos mandamentos que ele dá no Sermão da Montanha. Por exemplo, ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que encolerizar-se contra o seu irmão, ou chamar o seu irmão de patífice, será condenado pelo tribunal. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está apelando para o coração do ser humano, porque é do coração do ser humano que brota o ódio que leva alguém a tirar a vida do outro. Então, o que Jesus está fazendo aqui é aprofundar a lei. Jesus não está simplesmente dando mais uma lei, mas ele está apelando para o coração humano, que é a fonte de toda a moralidade. Porque é do coração do ser humano que brotam tanto as virtudes quanto os vícios. É do coração do ser humano que brota aquilo que é bom, como também aquilo que é ruim. Por isso, no Sermão da Montanha, Jesus não apenas apresenta preceitos legais. Jesus nos chama para uma moralidade viva, que brote de dentro do nosso coração. Jesus diz que a nossa justiça, ela deve ultrapassar a justiça dos doutores da lei e dos fariseus. Porque esses grupos religiosos, eles se preocupavam apenas com uma exterioridade da prática da lei. E é por isso que Jesus muitas vezes vai chamá-los de hipócritas, porque eles faziam o que faziam apenas para serem elogiados, para serem bem vistos, para serem considerados como homens religiosos. Faltava-lhes a interioridade, faltava examinarem o profundo do seu coração e fazer com que aquilo que eles faziam brotasse de uma verdadeira intenção, de uma reta intenção dos seus corações. Então Jesus, no Evangelho,
muitas vezes ele vai se defrontar com o problema do legalismo ou do moralismo vivido por parte dos fariseus, em que se pautavam numa moral e na observância da lei apenas no seu aspecto exterior. No Sermão da Montanha, Cristo proclama uma ética pautada não em atos exteriores simplesmente, mas refere-se ao mundo interior de valores de uma pessoa. Apela ao anseio mais profundo que está inscrito no coração de cada um. E é por isso que também São João Paulo II, ao escrever as catequeses da teologia do corpo, ele vai partir de um método fenomenológico, ou seja, ele vai sondar aquilo que são os anseios e as expectativas mais profundas do coração humano e ele vai descrever toda esta realidade a partir daquilo que ele constata, que o ser humano apresenta a partir do profundo de si. Então São João Paulo II não vai apresentar normas, mas ele vai constatar aquilo que brota do coração do homem como um plano original que Deus colocou lá e que somente isso é que vai satisfazer o coração do homem ao ser realizado plenamente. Então Cristo vai olhar para o mais profundo do coração. Mas quando nós olhamos para o coração humano, vemos que ele está marcado pela concupiscência. E esta se manifesta especialmente por aquilo que a Igreja chama de os pecados capitais. Os pecados capitais, eles são, por assim dizer, a linguagem da concupiscência dentro de nós. Eles são os pensamentos de concupiscência que existem dentro do nosso coração. Tanto é que os padres do deserto, que foram os primeiros monges do cristianismo, eles chamavam os pecados capitais de logismoi. Eram pensamentos pecaminosos, pensamentos que nos levavam para o mal. Logos, logismoi, vem de pensamento, razão, aquilo que nos leva para o pecado. Neste segundo ciclo das catequeses da teologia do corpo, em que São João Paulo II nos apresenta estas palavras de Cristo que nos retratam o olhar concupiscente do homem que comete adultério no seu coração, nos leva a refletir sobre a realidade da tendência humana ao pecado da luxúria, em contraste com a pureza de olhar. E como nós falamos, quando nós olhamos para o nosso coração humano e nós vemos esse coração marcado pela concupiscência, nós vemos as palavras de Cristo que elas nos apresentam um padrão de vida que parece estar fora do nosso alcance. Porém, esse novo ethos, esse novo modo de viver que Cristo nos apresenta, nos é dado não simplesmente como uma obrigação, como uma missão, mas nos é dado também como um dom. Jesus, ele não nos faz um apelo e nos deixa sozinhos para cumpri-lo. Não, ele nos dá a sua força, ele caminha conosco, nos ajudando a viver o que ele mesmo pediu. Jesus, ao olhar para o coração do homem e vê-lo marcado pelo pecado, não o condena, não considera o corpo mau, como fizeram mais tarde os maniqueus. Quem que foram os maniqueus? Foi uma heresia que surgiu no início do cristianismo, chamada maniqueísmo, que pregava um certo dualismo entre o bem e o mal e considerava tudo aquilo que é do espírito como uma realidade boa e considerava tudo aquilo que é a realidade do corpo como uma realidade má. Então, os maniqueus eles faziam esta separação. São João Paulo II vai dizer o seguinte, na catequese de número 45. Enquanto para a mentalidade maniqueia, o corpo e a sexualidade constituem, por assim dizer, um antivalor, para o cristianismo, ao contrário, permanecem sempre um valor não suficientemente apreciado. O maniqueísmo, então, desprezava o corpo, mas para o cristianismo, o corpo é de grande valor
e talvez nós, porque estamos marcados pela concupiscência, não conseguimos enxergar toda a beleza e toda a grandeza do corpo humano e aquilo que ele pode manifestar através de si. Jesus, ele apela para a pureza de coração porque quer mostrar ao homem que nem tudo está perdido, que ele pode, se quiser, viver atendendo aos apelos da concupiscência e, fazendo isso, ele se fere ainda mais, obscurece a sua verdadeira essência, mas também ele pode restaurar a sua dignidade perdida, ele pode restabelecer a pureza do seu coração. Aqui se apresenta uma questão de escolha, uma questão de decisão. Queremos viver segundo a concupiscência e assim nos ferindo mais e sendo frustrados, ou nós queremos carregar a nossa cruz e assim alcançar a pureza de coração e voltarmos para o plano original de Deus. Esta é a decisão que nós temos diante de nós para ser tomada. Por isso, São João Paulo II, ele diz o seguinte na catequese de número 45. O ethos cristão é caracterizado por uma transformação da consciência e das atitudes da pessoa humana, quer do homem, quer da mulher, tal que manifeste e realize o valor do corpo e do sexo, segundo o desígnio original do Criador, colocados ao serviço da comunhão das pessoas, que é o substrato mais profundo da ética e da cultura humana. Então, a comunhão de pessoas, o sentido esponsal do corpo, é aquilo que embasa toda a vida humana. Se perder isso, se nós perdemos isso, como na sociedade atual se tem perdido isso muito concretamente, então a cultura humana ela vai se degenerando. A nossa civilização vai se degenerando. E é por isso que São João Paulo II ele pregava constantemente aquilo que ele chamava de civilização do amor. E essa civilização a partir do significado esponsal do corpo. E nesta catequese de número 45, ele continua dizendo o seguinte: é necessário interpretar as palavras de Cristo no Sermão da Montanha à luz desta complexa verdade sobre o homem. Se elas encerram certa acusação do coração humano, muito mais lhe dirigem um apelo. A acusação do mal moral, que o desejo nascido da concupiscência carnal não dominada esconde em si, é ao mesmo tempo um chamado para que se vença esse mal. E se a vitória sobre o mal deve consistir no desapego dele, trata-se, todavia, unicamente de desapegar-se do mau ato e nunca transferir o negativismo de tal ato para o sujeito dele. Ou seja, o que é mal no homem não é o seu corpo, não é o seu ser. Porque o homem traz a concupiscência em si, ele continua sendo bom. Aquilo que Deus criou é bom. Porém, ele traz uma desordem dentro de si e os atos que ele comete a partir da concupiscência é que são maus. Os maniqueus, eles diziam, não, porque o homem peca, porque o homem tem a concupiscência, então o seu corpo é mau. E na visão cristã, não é assim. Na visão cristã, nós somos chamados a vencer a concupiscência e assim expressar a verdadeira beleza do nosso corpo, a verdadeira beleza do nosso ser. Por isso, não é o corpo que é mau, mas é a forma pecaminosa como o homem usa dele que é má. Então, esta forma, movida pela concupiscência, que é má. Mas o corpo, ele não é mau, ele é bom. Então, aqui, diante dessa atitude maniqueia, nós devemos nos lembrar de uma frase, existe uma frase em inglês, um pensamento, que diz o seguinte: Don't throw the baby out with the bathwater. Ou seja, não jogue fora o bebê junto com a água do banho. Os maniqueus, eles faziam isso. Eles jogavam tudo fora. Então, porque o corpo, às vezes, ele se dá ao pecado, movido pela concupiscência, então eles
rejeitavam o corpo. E aqui não é aquilo que é o cristianismo. O cristianismo, ele reconhece que em nós existem inclinações para o pecado. Essas inclinações são más, mas o nosso corpo também pode ser usado para amar e para fazer o bem, e nós não devemos descartá-lo. Então, nas palavras de Cristo no Sermão da Montanha, nós temos o seguinte: nós temos uma acusação de que o nosso olhar é um olhar concupiscente e pode ser um olhar adúltero. Nós temos um apelo para alcançarmos a pureza de coração. Então, nós temos isso da parte de Cristo. Mas nós devemos somar a isso um esforço nosso para descobrir o autêntico valor do ser humano. É isso que São João Paulo II nos diz na catequese também de número 45. O ser humano é chamado a descobrir o sentido pleno daquilo que no ato da concupiscência constitui para ele um valor não suficientemente apreciado. Quando o homem usa o seu corpo para a concupiscência, ele não está valorizando o seu corpo, pelo contrário, ele está empobrecendo, ele está esvaziando o significado esponsal do seu corpo. São João Paulo II continua na catequese de número 45. O adultério cometido no coração pode e deve entender-se como desvaloração ou como depauperamento, ou seja, empobrecimento de um valor autêntico, como intencional privação daquela dignidade que na pessoa corresponde o valor integral da sua feminilidade. Ou seja, quando o homem olha para a mulher com um olhar de cobiça e ele alimenta isso dentro do seu coração, ele está empobrecendo o valor verdadeiro daquela mulher. Ele está deixando de ver aquilo que há de mais precioso nela. E da mesma forma, uma mulher pode fazer também em relação ao homem. O apelo a que se domine a concupiscência da carne brota precisamente da afirmação da dignidade pessoal do corpo e do sexo, e unicamente serve para tal dignidade. Então, quando Jesus denuncia que o olhar ele pode ser usado para fins concupiscentes, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo que o olhar pode ser usado para elevar o nível humano do amor. Que esse olhar também pode ser usado para fazer o bem. Então, a moral cristã, no seu verdadeiro sentido, no seu sentido mais profundo, está em sempre optar, em sempre escolher pelo bem. Escolher por aquilo que é bom, e escolher pela verdadeira beleza, tal como o plano de Deus, e não simplesmente aquilo que é o olhar da concupiscência. Então, a moral cristã, ela deve brotar do coração e deve atingir aquilo que está ao nosso redor e deve atingir também as outras pessoas. É esse o verdadeiro sentido daquilo que Jesus veio pregar. Na nossa próxima aula, nós continuaremos tratando a respeito dessa questão da moral cristã e de como é que nós devemos nos portar diante da lei de Deus e daquilo que brota do mais profundo do nosso coração, que é o anseio original que Deus ali colocou em nós. Até mais, Deus te abençoe.